Olá pessoal, meu nome é Izzy, eu sou terapeuta multidimensional e eu te ajudo a se tornar protagonista da tua própria vida, ser dona de si, dona da tua própria vida. E hoje eu tô aqui para falar de merecimento e como que o merecimento afeta a nossa vida prática, como que o baixo merecimento prejudica o teu financeiro, profissional e até os teus relacionamentos amorosos. Então eu vou aguardar um pouquinho, o pessoal tá entrando aqui na live. Hoje é dia 1/8, vou deixar essa live gravada para as pessoas que fazem parte do protocolo Salto Quântico poderem assistir novamente ou assistirem pela primeira vez depois. Oi, pessoal. Oi, gente. Eu dou boas-vindas aí às pessoas que estão entrando. Bom, quem tá entrando vai separando aí uma garrafinha de água, pode ser garrafa mesmo, ou um copo, porque no final eu vou polarizar umas energias pra gente trabalhar o merecimento em nós. Vocês vão entender quais as energias que eu vou polarizar depois de assistir a live, porque tem tudo a ver com a explicação da live. Boa noite, gente. Então separem já uma garrafa com água ou um copinho. Se for a garrafa, pode ser para ir tomando durante os próximos dias, o que é melhor até, porque vai reforçando essa energia no campo de vocês, tá? E eu até vou explicar no final, mas vocês podem, por exemplo, fazer uma garrafinha como essa, né? E aí quando tiver aqui um terço faltando, completar ela com água, que aquela água que fica completada repolariza. E aí vocês podem tomar aí por alguns dias, uns 3, 4 dias seguidos, só dessa água polarizada para trabalhar o merecimento, que vai dar uma boa agilizada aí no campo de vocês, tá? Mas antes disso, eu quero contar para vocês como que isso travou a minha vida na grande maioria do tempo, porque que esse merecimento, quem tem baixo merecimento, não consegue mudar crenças. Quem tem baixo merecimento tem muita dificuldade de mudar crenças limitantes sem antes aumentar o merecimento, sem liberar esses bloqueios do merecimento. Então, normalmente, quem tem o merecimento baixo não consegue, tem muito trabalho de reprogramar, de visualizar, de cocriar. Antes de fazer tudo isso, tem que trabalhar o merecimento. E vocês vão entender por quê já, porque tem uma característica especial dessas pessoas que têm merecimento baixo. Vou começar explicando para vocês primeiro o que significa a palavra merecimento para mim, tá? Como que eu vou usar isso hoje? Porque tem muita bagunça na internet e as pessoas falam assim, Izzy, mas se todo mundo merece ter tudo já porque nasceu, então eu não preciso fazer nada, eu vou ficar aqui na minha, sem fazer nada, que o universo vai me dar as coisas, porque eu já mereço. Então eu quero primeiro começar explicando a diferença entre duas coisas: merecimento e mérito. Merecimento é a permissão que a gente se dá para poder receber as coisas. Por exemplo, uma pessoa que não tem que tem merecimento baixo, por exemplo, ela não se permite gastar com coisas para ela não se permite fazer mimos para si, ela não se permite ter um relacionamento em que o outro trate ela como uma rainha, porque ela não acredita que ela merece isso, tá? Mérito é o trabalho que a gente tem que fazer para atingir um objetivo. Então, todo mundo nasce com merecimento. A gente que pensa que não. Então, o merecimento a gente tem que aumentar, porque não existe pessoa que não nasce merecendo. Todo mundo só por existir. Gente, a gente é herdeiro de Deus, herdeiro do Pai. Como que vocês que são pais e mães, vocês não querem o melhor pro filho de vocês? Que vocês são humanos, totalmente imperfeitos. Vocês já querem tudo do melhor pro filho de vocês. Como que Deus quer que a gente seja punido por alguma coisa que a gente faça? Não, Deus também quer mais ainda o melhor, um jeito que a gente nem entende. Um amor é tão incondicional que a gente nem entende, é por isso que a gente acaba achando que não merece, tá? Então, merecimento todo mundo tem quando nasce. Mérito, a gente tem que construir. Que é, por exemplo, eu tenho merecimento para ser terapeuta, eu tenho merecimento para ser médica, eu tenho merecimento para ser advogada, eu tenho merecimento para ser qualquer profissão de sucesso. Eu nasci com esse direito de fazer qualquer coisa. Agora, eu vou ser isso? Eu vou ter que ter o mérito para fazer isso. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que escolher uma profissão para mim, estudar, me dedicar e acessar os conhecimentos necessários, e isso me dá o mérito.
tá? E o mérito traz prosperidade, sim. Só que se tu não tiver merecimento, tu também não consegue nem chegar no mérito. Primeiro passo, tem que liberar o merecimento, para depois a pessoa querer ir pro mérito. Sabe o que as pessoas fazem? Estudam, fazem um monte de curso, não conseguem ganhar dinheiro e não entendem que o mérito delas tá alto. Elas se esforçaram para ter naquela profissão, elas trabalharam um monte, tiveram um monte de conhecimento, elas estão aqui no mérito dela, mas o merecimento tá aqui. E aí elas não conseguem dar resultado, e era isso que aconteceu comigo. Eu fiz um monte de curso, eu tenho um monte de terapia que eu trabalho, faz anos que eu estudava terapia e não conseguia resolver a minha vida. Porque o meu mérito estava lá em cima, eu já tinha trabalhado um monte, eu já tinha estudado um monte, mas esforço e não dá resultado, né? Merecimento aqui não adianta. E aí eu pensei, nossa, eu vou ser obrigada a falar para essas pessoas qual que é o segredo, por quê que o merecimento é tão baixo. Porque tem uma coisa que o merecimento é tão baixo, mas calma que eu vou falar mais uma coisinha antes. Antes de dizer por quê e como que a gente muda o merecimento, eu quero te explicar como que uma pessoa com baixo merecimento se comporta. Todo mundo que é perfeccionista tem baixo merecimento, vocês já vão entender por quê. A pessoa que se sobrecarrega, faz muita coisa para os outros, se esforça. Pode ter certeza que tem baixo merecimento. Aquela mãe que quer fazer tudo para os filhos, ou a esposa que faz tudo para o marido, ou aquela mulher que faz tudo para o namorado, que o cara não pode, não, deixa que eu vou de Uber, pro cara nem ter o esforço de buscar ela em casa. A pessoa que se coloca sempre flexível nas relações interpessoais, sejam quaisquer que fossem, tipo, nas amizades, por exemplo, duas amigas que moram longe. A pessoa que tem baixo merecimento sempre vai atrás da outra. Ela nunca deixa a outra fazer esforço e vir atrás dela. Porque parece que ela está sempre em dívida com alguma coisa. Essas pessoas que têm baixo merecimento. Deixa eu ver uma outra característica. Quem tem baixo merecimento, o dinheiro não para na mão. Não adianta. Ela ganha um pouco de dinheiro, aí um pouco de dinheiro a mais, aparece alguma coisa para gastar. Aparece algo que ela não queria para usar. Essa é uma característica clássica. Outra, aceita comportamento abusivo dos seus relacionamentos amorosos. Não, às vezes nem chega ao ponto de uma agressão física, mas comportamento abusivo é manipulação emocional, manipulação mental, um abuso emocional e mental, né? Quando a pessoa fala assim, tu é uma louca mesmo, tu é uma mentirosa, o cara que te xinga, por seja qual é o motivo, não tem lógica nenhuma para alguém ter a liberdade de te denegrir a tua imagem e a gente aceitar. A gente só aceita porque tem baixo merecimento e acha que não consegue nada melhor. Quem acha que não consegue nada melhor tem um baixíssimo merecimento dentro dos relacionamentos amorosos. Quem acha que aquilo ali, é ruim, mas é melhor do que não ter nenhum, tem baixíssimo merecimento, porque essa pessoa ela não entende que poderia ter um cara aqui, ou uma mulher aqui, né, se for um homem. Então, isso tudo são características de pessoa que tem baixo merecimento. Então todas as pessoas do mundo. Não, porque quem tem baixo merecimento convive com outras pessoas iguais, porque os iguais se atraem. E aí a gente tem a sensação que todo mundo tem baixo merecimento, mas são as pessoas do nosso núcleo que tem, porque a gente está atraindo essas pessoas. Então não é todo mundo. Tem grupo de pessoas que não aceita pouco, que não tem problema em parar o dinheiro, ela até pode ter dificuldade para trocar crença, mas vai, quando ela começa a se esforçar, a coisa vai. Sabe a pessoa que começa a se esforçar, faz ali e o negócio começa a melhorar um pouco? Tem gente que não consegue melhorar, quem tem baixo merecimento, que se esforça e não sai do lugar, tem baixo merecimento. Então, alguém se identifica com essas características de baixo merecimento, alguém não sabia que tinha baixo merecimento e conseguiu perceber isso agora. Me digam aí se vocês se identificam e que características que vocês têm, né? Se eu não falei alguma diferente aí, que vocês têm que, nossa, Isa, eu tenho baixo merecimento e eu me sinto assim, desse jeito, eu faço isso ou eu faço aquilo. Me mandem aqui no grupo mesmo, pode ser aqui no chat ou depois, se vocês não quiserem abrir aqui, porque eu gosto de saber as características emocionais, porque isso me facilita muito conversar com os meus clientes depois, né? Então, me digam aí vocês que estão aqui assistindo, se identificaram com as características que eu falei ou não se identificaram? Bom, o pessoal tá tímido hoje. Geralmente fica todo mundo falando.
Então tá. Vamos todas, ó. Alguém falou, obrigada, Cacau. Então, eu quero. Vamos agora então desvendar esse mistério, né? Por que que a gente tem baixo merecimento? E eu só descobri isso depois de começar a atender as pessoas, tá? Porque eu não descobria em mim. E eu fui um monte de terapia e ninguém me falou isso de forma tão clara também. Elas me falavam, né? Me passavam várias coisas, me passaram várias informações, mas nunca ninguém me disse assim. Baixo merecimento vem de culpa. Quando a pessoa tem culpa no cartório, sempre vai querer compensar isso, sendo perfeccionista, tendo muito medo da crítica, não quer errar de jeito nenhum, quer fazer tudo de bom pro outro, de melhor pro outro, porque ela, putz, eu já tenho culpa no cartório, já fiz um monte de merda, né? A culpa falando lá no subconsciente. Já fiz um monte de besteira, então eu sou obrigada a compensar isso de alguma outra forma. Normalmente essa culpa muito grande que a pessoa traz é uma dor profunda de insatisfação pessoal, de que a gente é menos, que a gente é uma coisa, que a gente é inadequada de alguma forma, não é suficiente de alguma forma, que a gente é inferior de alguma forma. Essa culpa muito grande, ela nasceu lá em outras vidas, em vidas passadas tuas. E eu só descobri isso quando eu comecei a trabalhar, a tratar as pessoas e aparecia, né, nas sessões essas culpas e essas informações, e eu comecei a perceber que todo mundo que tinha baixo merecimento tem essa culpa muito grande, e eu, caramba, eu também tenho isso. E aí comecei a fuçar o meu, e sim, tem coisas lá no nosso passado que a gente não soube lidar, né? Às vezes não foi uma coisa muito... o problema não é o tamanho da besteira que a gente fez, e sim o tamanho da culpa que a gente assumiu por aquilo, e a gente não conseguiu ressignificar. São pessoas muito rígidas e normalmente tem uma visão de mundo assim, que Deus é punitivo, que se eu errar, eu vou ser punida de alguma forma. Então ela não consegue elaborar aquela culpa. Ela tem muita dificuldade de... Como assim? Então eu não posso me sentir culpada se eu fiz uma coisa errada? Como é que eu vou fazer para melhorar isso então? Então a pessoa não consegue elaborar a culpa, porque ela tem uma mente muito de punição. Que se ela faz alguma coisa errada tem que ser punida, e tá muito aí relacionada com religião, né, gente? Essa crença de pecado, tá? Então talvez aí pessoas muito, muito religiosas em outras vidas, que depois cometeram atos e se culparam demais, e aquilo ficou tão forte gravado no teu campo subconsciente, que nessa vida, ou todas as outras depois daquela, tu vai virando uma perfeccionista, e tu acaba manifestando isso através de alguma coisa que tu faz nessa vida também. Tem muitas clientes minhas que falam assim, nossa, realmente tem uma coisa que eu me culpo nessa vida, que eu me lembro na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, e tem pessoas que nem percebem, que falam que, nossa, não tem nada a ver, não tem nada que eu fiz. Eu sinto essa dor que tu falas, mas eu não me sinto culpada por nada que eu tenha feito nessa vida. Olha só. E a pessoa não entende por que ela se sente menos, por que ela se sente insuficiente, por que nas relações ela sempre tenta ser melhor, ser a boazinha, sabe? Compensar de alguma forma. São pessoas que normalmente têm uma dependência emocional muito grande, porque elas têm essa culpa, né? Então eu tenho que compensar, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que puxar, eu não posso, Deus me livre de ser rejeitado, eu já fiz merda lá atrás, então agora eu tenho que fazer tudo certinho. Então são pessoas que sentem essa insuficiência, e aí elas têm o que eu chamo de microculpas. Se nessa vida tu não te lembra de nada que tu fez que é muito grande, que tu te sinta culpada por aquilo, tu com certeza vai te identificar com essa característica, que é as microculpas. As microculpas é assim: meu Deus, por que eu fui falar daquele jeito? Ai, eu podia ter explicado melhor. Gente, eu falei alto demais, fui grossa. Será que eu cobrei muito? Será que eu tava cobrando demais dele? Nossa, por que eu gastei dinheiro com isso? Não devia ter gastado dinheiro com esse negócio aqui. Aí fica o dia inteiro se chicotando, se martirizando. É uma voz que fica praticamente o dia todo xingando a gente, nos punindo por qualquer besteirinha que a gente faça. Eu chamo isso de microculpas, que elas são pequenininhas, mas elas vêm o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E quem tem essa voz que se pune, né, o dia inteiro por qualquer besteira que faça, e às vezes tu acha até normal, tá, ficar se culpando por tudo que tu faz o dia inteiro de besteira, porque tu já tá tão acostumado e tu não percebe que tu faz isso. Comece a observar a tua mente, tá? E a pessoa vive naquela, meu Deus, eu não devia ter falado assim com aquela pessoa, porque eu podia ter sido mais querida, eu podia ter sido mais gentil.
Isso tudo é aquela culpa lá atrás no subconsciente de vocês se manifestando de alguma forma. Claro, essa vida a gente está com uma outra consciência, a gente aprendeu muita coisa, então não tem nada com que a gente faça hoje de tão grave assim que a gente identifique a culpa, mas as microculpas sempre estão lá. Agora se identificou. Geralmente as pessoas se identificam com a microculpa. Elas se identificam muito com a microculpa porque é o que transparece, é o que sobrou daquela culpa lá de trás. Aquela microculpa ali traz a identificação de que a pessoa tem uma culpa muito grande de outras vidas para ser ressignificada, trabalhada. Mas se a gente se perdoar e se amar nessa vida, a parte boa é que a gente já começa a transformar e trabalhar as energias de vidas passadas, tá, gente? Então, eu sou obrigada a fazer uma terapia energética para trabalhar a vida passada? Não. Tu não é obrigada a fazer regressão, não é obrigada a fazer uma terapia holística. Facilita, porque tu vai ter mais um impulso, né? O que eu tenho que fazer então? Então agora eu vou dizer para vocês o que a gente faz para aumentar o nosso merecimento. Basicamente é aumentar o amor próprio, é se perdoar, tá? Então tu vai pegar nessa vida, pelo que tu te culpa, daí começam as microculpas, né? Nossa, eu não devia ter falado tão grossa. A minha microculpa maior era essa. Eu não devia ter falado tão alto, eu não devia ter falado tanto, eu não devia ter falado tão grossa, eu devia ter sabido parar de falar, a hora de parar de falar. Porque a comunicação pra mim sempre foi uma coisa difícil, e olha só, hoje eu trabalho com isso, né? Então, eu ficava o tempo todo assim, nossa, devia ter falado menos, meu Deus, podia ter falado mais rápido, mais devagar, podia ter feito assim. E aí tu tem que começar a entender e perdoar estes micro erros, né? Essas micro coisas. Então, por exemplo, se a pessoa fala, se tu pensou, nossa, por que eu fui falar tão alto? Por que eu não posso falar alto? Tem que ressignificar aquilo e entender te perdoar por aquilo. Nossa, por que eu não falei tão grossa? O que tem, gente? Todo mundo é grosso? Me diz, existe uma pessoa na face da Terra que nunca foi grossa? Ou que não é grossa repetidas vezes? Porque, tem aquela pessoa lá que é bem queridinha. Cara, quando ela explode, ela joga tudo pro alto e quebra tudo. Ela também é grossa. Todo mundo, às vezes, é grosso. E por que eu tô me culpando se eu não vou ser perfeita nunca? Não adianta. Por que eu tô tentando ser a perfeição da bondade? Não existe isso. Então a gente tem que ressignificar essas microculpas. Esse é um jeito de tu trabalhar o perdão, o auto-perdão, que é um dos primeiros jeitos dos jeitos mais importantes, eu acho, de a gente aumentar o nosso merecimento, tá? Limpar culpas de vidas passadas e destas. As de vidas passadas vocês têm que buscar o auxílio de algum terapeuta. Algumas pessoas têm acesso, quando vocês entram nesse caminho de expansão da consciência e desenvolvimento espiritual, vocês têm acesso a isso em sonhos, em imagens, e vocês começam a acessar outras dimensões, né? Eu, antes de ser terapeuta, tinha conexão com os meus mentores e me foi me mostrado algumas coisas que eu tive para eu poder ressignificar, algumas cenas de outras vidas, tá? Então, dá pra fazer isso, tá? Mas buscar um profissional é a forma mais rápida de limpar essas culpas, tá? E dessa vida, as culpas dessa vida, olhar pra culpa dessa vida e tentar ressignificar. Isso também o profissional vai ajudar vocês, né? Mas é o jeito melhor, mais assertivo de aumentar o merecimento. Olha só, crenças de menos-valia. Tem que dar uma olhada nas crenças de menos-valia, tipo, eu não valho tanto, eu não sou tão boa assim, eu não sou suficiente. Tem que ser sempre perfeito para poder merecer alguma coisa. Né? Se a pessoa, por exemplo, eu tenho clientes que estuda e nunca começa a atuar na sua área. Porque ela sempre acha que tá faltando alguma coisa a mais, que tá faltando alguma coisa a mais. Ou seja, tem que ser perfeita para poder conseguir ganhar dinheiro. Se não for perfeita, não merece dinheiro. Só que o problema é que não é que ela não merece o dinheiro porque ela não é perfeita, ela tem essas microculpas, ela tem baixo merecimento. E é por isso que ela não tá se sentindo merecedora e não tá se sentindo suficiente. Tá? Então, trabalhar essas crenças de menos-valia, essas crenças de punição, né? As crenças religiosas de pecado, tá? Isso aí também ajuda muito. Priorizar-se. Se priorizar ajuda muito, começar a olhar, meu Deus, onde que eu tô jogando, por exemplo, num relacionamento amoroso. Eu tinha muito isso, não, deixa que eu que faço, né, eu te ajudo, eu sou boazinha. Sabe, ser boazinha é a pior coisa que tem, por causa disso. Tá? Porque quem é boazinha só se ferra, boazinha não se prioriza, ela prioriza o outro. Né? Então, começar a se priorizar e começar a ver assim, tipo, putz, eu tenho meu carro aqui, a outra pessoa tem o carro dela, a gente vai se encontrar. Por que ela não vem aqui dessa vez? Sempre é eu que vou. Então,
essa vez eu vou me priorizar, eu vou escolher. Sabe, uma outra característica de uma pessoa que tem essa baixo merecimento, sempre, eu sou flexível. Não, querida, tu não é flexível, tu não te acha no direito, tu não te permite escolher, porque tu acredita que se tu escolher, as outras pessoas não vão querer te acompanhar. Então, a gente acaba fazendo o quê? Eu sou flexível, eu não me importo de ir nos lugares que as minhas amigas querem e sempre vai no lugar que o outro quer. Nunca é a pessoa que decide. Sempre é o outro, eu vou no lugar que tu quer, porque eu sou muito boazinha, eu sou muito querida, eu vou. E se vocês aprofundarem o autoconhecimento, vocês vão ver, puta merda, eu queria ir no meu lugar. Só que ninguém vai nunca no meu lugar. E tem gente que fica indignada ainda, né? Que o outro não faz nada que eu peço. Não faz nada pra mim, eu me esforço tanto e o outro não faz nada pra mim. Isso é clássico de baixo merecimento. Porque tu se doa tanto que tu espera que o outro faça a mesma coisa por ti. Só que ele não tem culpa por trás, né? Então ele não vai fazer a mesma coisa. E aí a gente fica bravo com o outro. Então, uma coisa que ajuda muito é começar a se priorizar mais. Tá? É olhar pra gente e entender, não, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Eu vou fazer pra mim primeiro. E aí, se sobrar o meu tempo, eu vou fazer pro meu filho, pro meu marido e pras outras pessoas. Tá? E a gente, nós e os nossos filhos pequenos, menos de 18 anos. Filho que é grande, adolescente, já fica pra segundo lugar. Tá? Então, a gente tem que entender que os outros também têm que passar pelos perrengues da vida deles para poderem aprender. E se a gente ficar pegando o fardo deles para nós, porque a gente se sente culpada, então a gente tem que compensar, a outra pessoa acaba se ferrando também, porque ela não aprende, vai ter que vir em outra encarnação para aprender tudo de novo, porque aquela mãe ali não é capaz de deixar a criança passar pelos perrengues que ela precisa passar, entende? Então, tem esse lado também, tá? Priorizar-se, então, é uma outra coisa que a gente pode fazer. Eu anotei aqui no papel, gente, ó. Outro, observar os seus talentos. Uma outra coisa que vocês podem fazer para aumentar o merecimento, né? Praticar a humildade. Porque quando a gente observa os nossos talentos, eu sei que eu sou boa nisso, eu sou uma terapeuta, que eu sou boa nisso, naquilo. No resto, eu sou uma terapeuta, mas eu não sou boa naquilo. Is, mas todo terapeuta tem que ser boa nisso. Não. Eu sou boa numa coisa, a outra terapeuta é boa em outra coisa. Quando a gente identifica os nossos talentos, a gente entra na vibração da humildade, porque a gente não quer ser nada além do que a gente é. A gente só quer ser aquilo que a gente sabe. Então, assim, eu sou boa em trabalhar com pessoas que têm falta de liberdade emocional. E elas têm, por consequência disso, falta de liberdade financeira. Sou boa para trabalhar com isso. Agora, a pessoa que quer entrar em contato com a sua energia feminina, né? Aquelas mulheres que trabalham com yoni eggs, que trabalham com danças. Eu não sou boa nisso. Mas tu é terapeuta, tu trabalha com emoção feminina também. Nossa, eu tenho aqui as minhas mesas que acabam trabalhando assim também. Mas essa não é a minha especialidade, então eu não vou conseguir agregar muito na vida dessa pessoa. Eu vou agregar nas pessoas que eu vou agregar, né? Então, eu tenho que entender que eu não sou boa em tudo. E eu só consigo entender isso e aceitar uma pessoa que tem baixo merecimento. Só consegue aceitar que não é boa em tudo, aceitar essa humildade se ela começa a descobrir os seus próprios talentos. Tá bom, eu não sou boa em tudo, mas eu sou muito boa em alguma coisa. Eu sou muito boa em comunicar as emoções, por exemplo. Eu sou muito boa em explicar para a pessoa o difícil, traduzir de uma forma fácil para que as pessoas que não têm conhecimento técnico entendam. Eu sou muito boa em investigar, eu sou muito boa. A pessoa chega pra mim e diz, eu não consigo ganhar dinheiro porque eu investigo todos os bloqueios. Não é à toa que eu canalizei um método onde eu investiguei os bloqueios, né? Porque eu sou boa investigadora. Então tem características minhas que eu sou boa, outras características eu não sou boa. E eu tenho que entender esses meus talentos e daí eu sou muito boa nisso, então eu não preciso ser boa em tudo. Pra poder abrir mão de querer ser boa em tudo, tá? Então esse aí é um ponto importante. Observar os talentos. Outro, limpar os traumas e medos. Trabalhar traumas, trabalhar medos, trabalhar dores que a gente tem vai ajudar a gente a limpar as culpas, tá? Porque a gente sempre fez uma coisa errada, que a gente se culpou por causa de medo, que a gente tinha um medo. Por exemplo, quem tem medo da escassez, rouba dinheiro. Porque aquela pessoa tem muito medo de não ter dinheiro, então ela vai lá e rouba. E aí se sente culpada. Né? Então, trabalhar os medos também ajuda a liberar as culpas, porque daí, se a pessoa se sente próspera, por exemplo, ela não tem mais medo de roubar, ela não vai mais roubar ninguém, ela aprendeu aquilo, então ela consegue ressignificar aquela culpa de forma muito, muito fácil e tranquila. Inclusive, os próprios mentores direcionam ela para alguém que vai poder trabalhar os registros e coisas de vidas passadas, porque ela já aprendeu nessa vida
que é esse medo, ela já liberou. Então trabalhar os também ajuda, porque trabalhar os medos geralmente são a origem dos nossos atos de dependência, os nossos atos de culpa, vem aí de medos que a gente tinha. Por exemplo, eu tenho medo de ser abandonada, então eu vou fazer uma amarração amorosa pro meu marido. Cara, isso depois, quando tu expande a consciência, gera muita culpa fazer amarração, porque pensa que tu estás aprisionando uma pessoa. Pensa. Tu não quer ir pra prisão? Não quer, né? Mas quando a gente faz uma amarração amorosa, a gente tá aprisionando, a pessoa fica a gente tá tirando o livre-arbítrio do outro. E aí quando a tua consciência, né, depois tu evolui, entende que aquilo é errado, tu começa a sentir culpa. E é assim, aí fica uma culpa gigante, meu Deus, eu já fiz isso naquela vida, e agora como é que eu faço pra superar essa culpa? Aí vem nessa vida aqui e sofre essa amarração amorosa. Né? Tipo, é a pessoa que o marido é roubado pela outra, pra poder entender e ressignificar aquela culpa. Porque senão ela não ia conseguir, o teu espírito tá com tanta dor e tanta culpa que tu não consegue lidar. Aí tu mesmo planeja vir aquela vida com um monte de coisa pra se ferrar bastante, pra aí conseguir liberar. Então tá, eu já aprendi que não se faz, eu já consegui entender, aí eu consigo liberar essa culpa. Olha só, um outro exemplo. Pessoas que manipulam os outros pra ganhar dinheiro, por exemplo. Aí depois expande a consciência e pensa, putz, por que eu fui manipular? Eu ganhei dinheiro em cima de uma pessoa inocente e tal. Aí vem nessa vida e é manipulada. Pra aprender aquilo e pra liberar aquilo. Mas entendam, não precisa passar por isso. Se a pessoa conseguir ressignificar a culpa, ela não precisa se ferrar, porque Deus não pune, quem se pune é ela, tá? Então, limpar traumas e medos. Outra, essa aqui, responsabilizar-se. Se responsabilizar pelas coisas dessa vida, tô falando agora, tá? Se responsabilizar pela sua própria vida, pelas suas próprias coisas, porque quando a gente se responsabiliza, a gente tá fazendo o oposto da culpa. Quando a gente se responsabiliza, a gente tá saindo do drama baixo. O drama baixo é, olha só como toda novela, filme, situação da tua vida tem a vítima, o herói e o vilão. Todo mundo, por exemplo, né? Pode pensar em qualquer situação da tua vida aí. Sei lá, uma pessoa que um teu namorado que te xingou. Ele é o vilão, tu é a vítima, e aí se veio uma pessoa e te salvou, né? Um outro relacionamento que te salvou daquele ali, ele é o herói. Não existe isso, gente. Isso tudo é uma coisa que a gente chama de drama baixo. Não existe, todo mundo atrai as situações, não existe vítima, não existe vilão, não existe salvador. Tudo. Olha só, na igreja tem o pastor que é salvador, tem o político que é salvador, o vilão que é o ladrão, a vítima, que são as pessoas coitadas que não conseguem fazer nada para sair daquela situação. Entendam, esse drama baixo aí, ele só prende vocês na prisão emocional. Então, quando a gente se responsabiliza pelas nossas próprias coisas, ou seja, se responsabiliza pelo que está acontecendo na nossa vida, isso que está acontecendo na minha vida foi eu que criei. Isso que está acontecendo na minha vida é a minha frequência que está emanando. O que está acontecendo no meu externo é um espelho do que eu tenho dentro de mim. Quando eu assumo essa postura de autorresponsabilidade, eu começo a curar o meu merecimento. Porque nada mais me faz me sentir merecedora do que me responsabilizar pela minha própria vida. E falar assim, nossa, eu tô com uma situação muito ruim, tudo bem. Então eu sou responsável, como é que eu posso mudar isso? Quando a gente tá na vítima, ai que saco essa situação, ai não acredito que isso aconteceu comigo, por que isso aconteceu comigo, por que aquela pessoa é assim? Quando a gente tá na responsabilidade, isso aconteceu comigo. Como que eu criei isso? Ah, tá. O que eu tenho que aprender? Ah, tá. E como que eu posso mudar? Sempre tem uma solução. Só que quando a gente tá na vítima, a gente não consegue achar essa solução. E quando a gente se responsabiliza, saiu do drama baixo, a gente encontra a solução para todos os problemas. E aí a gente se sente poderosa, porque a gente entende, caramba, então eu posso mudar tudo na minha vida. E aí tu se sente merecedora, tá? E o último, acho que eu já falei, mas é perdoar, não falei lá em cima, perdoar-se por situações dessa vida. Então tem muitas coisas nessa vida, por exemplo, de pessoas que tiveram abortos, que aparecem bastante pra mim, cliente que já fez aborto, cliente que deve, tem muita dívida e a pessoa se sente muito mal, não consegue pagar a dívida e se sente muito culpada. Eu vou te dizer, enquanto tu não sair da culpa por não conseguir pagar a dívida, tu não vai conseguir pagar a dívida, porque tu não aumenta o teu merecimento, o dinheiro não entra. Então tem muita gente, eu atendo muita gente que trabalha com financeiro, né, que se sente muito culpada e aí não se sente merecedora, não consegue se libertar. Isso, mas a gente não tem que pagar as dívidas para equilibrar a balança? Sim, tem que pagar. Então, ao invés de culpa, sinta responsabilidade. Tipo, eu tenho isso aqui,
essa dívida, essa dívida, essa dívida, eu tenho isso de dinheiro hoje para ganhar, eu ganho assim, né? Como que eu posso fazer para começar a pagar isso? Eu não tenho dinheiro nenhum para reservar para minhas dívidas, não dá hoje. Então, o que eu vou fazer para começar a ter dinheiro? Eu tenho que mudar minha mentalidade, então? Eu tenho que aprender alguma coisa? Eu tenho que fazer algum curso? Eu tenho que fazer alguma terapia? O que eu vou fazer para mudar essa situação, para que sobre dinheiro para pagar minhas dívidas? Eu vou me responsabilizar pela dívida que eu fiz, ao invés de ficar lá choramingando, meu Deus, tem um monte de dívida, não consigo pagar, meu Deus, que eu sou uma pessoa horrível, não devia ter feito essas dívidas e agora de novo, chicotada, né, nas costas, as microculpas. Tá? Então, dívida é uma coisa que eu pego bastante aí, as pessoas se sentem muito culpadas. Outra coisa, usar o dinheiro consigo mesma. Aí as pessoas dizem que usam mal o dinheiro, né? Muita gente, quando eu tô triste, eu vou lá e compro e gasto um monte de coisa pra mim. E aí eu gasto mais que ganho. Tudo bem, se tu gasta mais que ganho é ruim, né? Porque tu vai ter que compensar isso de alguma forma, né? A lei do equilíbrio. Mas tu não pode se sentir culpada porque tu cometeu esse erro, né? Tu tem que ressignificar isso e entender, tá bom, eu gastei mais agora porque eu deixei a minha dor me dominar. Então, como que eu posso ressignificar isso? O autoconhecimento tu vai ter que usar. Tu vai ter que entrar com muito autoconhecimento aí. Para ressignificar e para perdoar as situações dessa vida, tu vai ter que entrar com muito autoconhecimento. E é para isso que o autoconhecimento serve, né? Para que a gente possa, na vida prática, parar de ser dominado pelas nossas dores. Então, se tu te conhece, se eu sei que eu me senti culpado porque eu fui lá na loja, comprei a mais, coisa que não estava planejada, e eu cheguei em casa e me senti culpado, eu consigo lidar com aquilo. Agora, se eu fui na loja lá e fui para comprar uma blusa que eu precisava, daí comprei uma blusa, uma calça, um sapato, um monte de coisa, gastei um monte de dinheiro, chego em casa, me sinto mal, às vezes eu nem consigo usar aquelas roupas, tudo que eu comprei, tá? E me sinto mal, me sinto estranha, mas não consigo elaborar aquilo. Passa outro dia, eu continuo me sentindo pior, aquela culpa vai me corroendo por dentro. É bizarro isso. Se a pessoa não tem autoconhecimento para entender, cara, eu tô me sentindo culpada porque eu comprei a mais. E eu tô me sentindo culpada por causa disso, daquilo. E a gente elaborar aquilo lá, eu não preciso me sentir culpada mais, eu posso me perdoar por isso. A pessoa não sai daquele ciclo, a pessoa é dominada pela dor. Então o autoconhecimento funciona para isso. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre o merecimento. Não sei se alguém tem alguma dúvida para perguntar sobre alguma coisa que eu falei. Alguém se identificou com o que eu falei? Vou botar vocês mais para trás, porque a gente vai trabalhar aqui então agora o download das energias para ajudar a gente a melhorar o merecimento. Coloquem aí se vocês têm alguma dúvida, tem alguma coisa mais que querem que eu explique. Tem uma coisa que é muito legal de fazer para melhorar o nosso merecimento, que até eu acho que é a parte comportamental que muita gente ensina, que é começar a se presentear com coisas que dão prazer. E não precisa gastar dinheiro, para isso. Por exemplo, eu adoro café. Eu adoro café, a refeição do café, comidinha, café. Então, sabe o que eu faço? Boto uma mesa bem bonita. Faço meu café em casa, com a minha bolachinha, se eu tiver em casa, de R$5 ali, tá? Mas boto a minha mesa bem bonita, bem arrumada, e tomo meu café numa xícara legal e tal. Eu gasto o mínimo de dinheiro possível para me dar um prazer muito grande, e que eu me sentir amada, me sentir mimada, me sentir cuidada. Então eu faço pequenas coisas por mim. Então isso ajuda a aumentar o merecimento. Por exemplo, hoje eu vou pegar uma roupa muito boa minha e vou trabalhar com essa roupa top, roupa de balada, né? Quem tem baixo merecimento, meu Deus, só usa roupa fuleira em casa. Fica em casa parecendo uma esfarrapada. E aí guarda a roupa para usar num dia bom, né? Pega aquela roupa do teu dia que tu vai sair, bota pra ir na esquina, que seja, pra ir na padaria. Te arruma, porque tu te sente bem, tu tá te arrumando pra ti, né? Vai lá, faz a unha, sei lá, arruma o cabelo, faz qualquer coisa que seja pra te aumentar o teu amor próprio, que seja por ti, te prioriza, né? Então faz comportamentos assim ajudam a gente a aumentar o merecimento. Mas lembrando que se não limpar as dores, não adianta, porque não vai conseguir sustentar esse comportamento diferente, tá? Então, eu tomo café em casa, né? Sou eu mesma. Minha filha, merecimento lá na lua agora aqui. Porque eu tenho essa dor, tá? Eu sei sobre merecimento porque eu, muitos anos, procurei essa dor que me consumia e eu não conseguia entender o que era.
Então, por que, gente, que eu me sinto tão menos? Se eu tinha consciência lógica que eu era uma pessoa top. Tipo, pô, eu tenho muito conhecimento, eu sou boa no que eu faço, eu sou uma pessoa querida com as pessoas, eu sou uma pessoa, sei lá, simpática. Por que que eu me sinto um lixo? Eu pensava assim, por que que eu me sinto tão inferior às pessoas? E foi aí que eu fui à busca, né, de até que, através da conexão com os meus mentores, eu consegui trazer isso. Mas eu acho que isso era uma das minhas missões aí, né? Trazer coisas sobre merecimento. Porque através da conexão com os meus mentores, eles viram, essa aí não vai conseguir lidar com isso sozinha, não vai descobrir nunca, vamos lá contar pra ela. E aí, eles começaram a comunicar o que eu conseguia receber, né? E aí eu fui pescando as informações, fui juntando as informações e fui construindo a ideia, porque sem conhecer o amor incondicional que eles me mostraram, talvez eu nunca tivesse percebido que eu me sentia uma culpa muito grande, né? Então, foi importante essa parte aí. Em uma taça o café é mais gostoso. Eu também acho, Ana Maria. Na taça o café fica ótimo. E, gente, a taça tem o formato certo pra te sentir o perfume do café. Ah, é maravilhoso. Adoro. Eu só não tomo na taça quando eu tomo com leite, faço uns veganos, uns negócios diferentes ali, daí eu tomo na xícara mesmo. Mas compro uma xícara bonita também pra tomar. Como eu adoro café, né, eu uso o meu dinheiro pra deixar o meu café bem gostoso. Eu gosto de comida orgânica, então eu gosto de pão de fermentação natural. Entendam que aumentar o merecimento pode ser tu chegar e ir num restaurante, isso é a choque de abundância, tá? Tu chegar e pegar e ir num restaurante de R$300 por pessoa. E aí tu olhar pra, nossa, eu me sinto merecedor de ir lá sem se sentir culpada, né? Isso é um exercício que as pessoas indicam pra aumentar o merecimento. Só que, cara, tu vai ter que gastar R$300. A minha realidade é que eu trabalho com pessoa que não tem dinheiro, ferrada, escassez. Como é que eu vou indicar pra minha cliente ir gastar num restaurante R$300? Né, ir num restaurante para gastar isso para aumentar o merecimento dela? Não, então tem outras opções, não precisa gastar dinheiro. É só que tem que ter um cuidado na preparação do prato, por exemplo, faz um prato enfeitado quando for fazer o teu almoço. Sei lá, compra uma xícara, um conjuntinho de xícaras se tu gosta. Ou compra um negocinho pra botar embaixo do prato que tem de 20 pila no mercado pra ficar bonito, na mesa que tu faz, sei lá, qualquer coisa. Porque eu sou comilona, eu tô falando só coisa de comida. Gente, mas pode ser outra coisa, pensem aí, né? Tipo, usem a imaginação de vocês, de como vocês podem se mimar. Uma sessão de autocuidado, gente. Fazer um escalda-pés, colocar uma música com um perfume, com aromaterapia, se presentear com uma massagem. Mas dá pra fazer em casa com escalda-pés, com coisa caseira. Se tu procurar na internet lá, escalda-pés caseiro, tem e funciona, é bom, tá? Então é um momento ali de autocuidado, isso aumenta o merecimento. Então agora a gente vai trabalhar. Eu vou ativar na mesa multidimensional arturiana para enviar as energias, porque ficou mais fácil, os mentores sugeriram assim, porque daí eles enviam todas as energias que tu precisa, que a gente precisa, que eu nem sei, talvez todas que são, né? Para que a gente possa melhorar o nosso merecimento. Então, indico aí que vocês polarizem uma garrafa, se vocês tiverem, para ir tomando a semana toda dessa água. E isso vai, então, facilitar o perdão, né? Vai facilitar com que a gente se perdoe, vai facilitar com que a gente se valorize, vai facilitar com que a gente se priorize e se ame. Amor próprio e auto-perdão. É isso, tá? E isso aumenta muito, muito, muito a tua frequência. E aí, pra botar a mão no din-din é muito mais fácil. Se não, gente, com baixo merecimento o dinheiro não vem. Porque baixo merecimento é como se a gente não se permitisse receber. É literalmente isso. Pô, a gente faz um monte de coisa, se esforça, vai atrás e não consegue receber. A gente não se permite receber os presentes do universo. É isso, tá? Então, vou começar aqui. Quem não buscou a água, vai ali, tem um tempinho enquanto eu abro a mesa para ir lá buscar. Eu sou um ser divino, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, em qualquer dia, em qualquer local, em qualquer horário, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Proteção, eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado
Um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa ou desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel, bem-amado Arcturus, eu sou a perfeição em meu mundo, eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. E agora vamos conectar na mesa, ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração, me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arturianos para a abertura dessa mesa e peço permissão ao Cristo interno de todas as pessoas que estão me assistindo em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer local, para ativar a sua Merkaba, o acesso à fonte divina e ao arquivo akáshico necessário para este trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arturiano e Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Deixa eu ver que horas tem aqui. Dá tempo ainda. Eu vou fazer um pedido aqui na mesa, então, para a gente trabalhar o nosso merecimento, tá? Arturianos, nós pedimos para aumentar o nosso merecimento. Eu não sei se vocês conhecem a mesa multidimensional arturiana, mas é hoje uma das minhas principais ferramentas de trabalho. E ela faz tudo, basta saber pedir. Só ferramentas. Olha só. Peraí. Aqui, ferramenta da incompreensão, né? Tem alguma coisa que a gente está entendendo errado. Por exemplo, quando a gente se xinga, fica-se com as microculpas lá. A gente tá querendo ser perfeita, não existe. Ninguém é perfeito, né? Então aqui a incompreensão desfaz essa incompreensão de querer ser perfeito. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, regenero em mim, todo mundo tá me assistindo, todo mundo que eu tô atendendo, nossas atitudes e incompreensões em perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. A mesa multidimensional arturiana, os arturianos trabalham nos corpos sutis de vocês, depois vocês trazem isso pro corpo físico, né, durante os próximos dias. Próxima ferramenta. Olha só, deu ancestralidade, porque normalmente esse padrão de dependência emocional que é gerado pelo baixo merecimento, né, tá totalmente associado com a dependência emocional, baixo merecimento. Quanto mais dependente emocional, menor é o teu merecimento, tá? Então ele tá associado com um padrão de comportamento da ancestralidade, porque isso não vem de ti. A tua mãe, a tua avó, a tua bisavó, todo mundo da família era assim, tá? E a gente vai nascendo na família que tem a mesma frequência que a gente, né? E repetindo os padrões de comportamento deles também. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim todos que eu estou atendendo, todos os nossos antepassados, de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e a nosso eu superior Cristo, que perdoe quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Somos livres, purificados e curados na luz dourada do Cristo. Kodosh, 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 Adonai, Tsebaió. Eu vou polarizar a água em seguida, tá, gente? Próxima ferramenta. Olha só, deu a paz. Porque quando a gente fica nessa, né, de ficar se punindo o dia inteiro, a gente fica muito preocupado, a gente fica... Esse controlador ao extremo, né? A gente fica muito preocupado, excesso de preocupação, ansiedade, geralmente, tá? Quem tá nesse padrão aí. Então, vamos ativar a ferramenta da paz. Eu sou um ser de luz divino, filho de Deus, Pai e Mãe, permite sentir a paz e quietude do meu ser. Em nome com a autoridade da presença divina eu sou, e pelo poder do fogo sagrado de Shekinah, apelo aos bem-amados arturianos e todos os seres cósmicos que irradiem a paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual e física para mim e para todo mundo que eu estou atendendo. Próxima ferramenta. Agora saiu a ferramenta da abundância, né? Porque a gente não se sente, a gente não confia na vida, não confia no universo, não confia na abundância do universo. E é por isso que a gente acaba se sentindo não merecedor, porque, gente, tudo é fácil e tudo vem pra gente, né? Olha só o decreto da abundância, como é que é. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e ativo em mim e em todas as pessoas que eu tô atendendo
todas as possibilidades abundantes em nossas vidas. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações de nossa alma. Prosperidade, saúde e a glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Essa ferramenta aqui faz a gente se sentir abundante. Próxima ferramenta. Foi para o fluxo, então. E essa ferramenta do fluxo, que é a última de todos os pedidos que a gente faz na mesa, é quando a gente entrega para os arcturianos, para eles modificarem o nosso fluxo de vida, a nossa linha de tempo. Para entrar na linha de tempo que tem essas curas já realizadas. Eu sou um ser de luz e um ser divino, entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrito sob a luz crística e testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. E agora eu vou pedir então um download das energias, vou botar minha água aqui também, que eu também quero receber. Eu vou pedir um download de todas as energias necessárias para que a gente aumente o nosso merecimento. Esse download ele vai ser feito na água que está na mão de vocês. Então, se vocês têm água separada aí, segurem a água de vocês na mão. Arcturianos, nós pedimos um download de todas as energias necessárias para aumentar o nosso merecimento na água que nós temos em nossas mãos. Eu vou segurar a minha aqui também. Ferramentas. É sempre quando a gente pede um download. Peraí. Olha só, eles estão pedindo para colocar a energia da abundância na água também. Então vou colocar, né? Geralmente cai só a ferramentinha dos arcturianos, porque eles colocam várias energias, mas eles estão pedindo para colocar a energia da abundância também, hein, para vocês. Então vamos lá. Na minha também. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativo em mim, todas as pessoas que eu estou atendendo, todas as possibilidades abundantes em nossas vidas. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações de nossa alma. Prosperidade, saúde e a glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Então tá ativando aqui na nossa água essas energias agora. Próxima ferramenta. Agora sim saiu a ferramenta dos arcturianos, e aí eles vão colocar todas as outras energias necessárias que faltam, né, que não tem aqui na mesa, dentro dessa água para trabalhar o merecimento. Os arcturianos, eles são muito top para trabalhar o mental e emocional. Então eles têm tecnologia para curar praticamente tudo, tá? Então eles, se não tem aqui na mesa, ele cai essa figurinha aqui dos arcturianos e eles fazem esse download das energias que faltam para nós aí. Então eles vamos ativar a ferramenta dos arcturianos. Eu sou um ser de luz divino, equilíbrio e ativo em mim, em todo mundo que eu estou atendendo. O eu sou no mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica. Ativo as frequências de sabedoria e bem-aventurança na nossa linha de vida em total ordem do Criador. Já estão fazendo download. É automático. Próxima ferramenta. Olha só, a energia do perdão também, tá? A energia do perdão é a mais importante para a gente trabalhar o merecimento. Então vamos lá. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino e peço a mim mesma perdão por todo o mal que causei a mim, aos outros e a Gaia. Com este desatamento eu trago liberdade, paz, poder e nova vida. Eu bendigo toda a criação do universo inteiro com as 12 chamas sagradas das pétalas do coração. Todos que eu estou atendendo são seres de luz, seres divinos e se perdoam os outros e pedem perdão a Gaia. Com este desatamento trazem liberdade, paz, poder e nova vida. Todas as pessoas que eu estou atendendo bendizem toda a criação do universo inteiro com as suas 12 chamas sagradas das pétalas do coração. Olha só, esse decreto aqui a gente pede perdão e depois a gente bendiz, que a gente agradece. Tá? Então, quando a gente libera a dor, a mágoa, né? Que a gente pede perdão, libera a mágoa do nosso chakra cardíaco e a gente se sente grato. É muito bom quando a gente perdoa. Próxima ferramenta. Entendam que perdoar é bom para si e não para o outro. Porque quando tu perdoa, tu libera o teu chakra cardíaco, tu te sente grato pela vida. Então não tem nada a ver com o outro perdão. Próxima ferramenta. Agora foi pro fluxo. Finalizou então.
Eu sou um ser de luz e um ser divino, entrega esse trabalho ao comando arcturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, seja reescrito sob a luz crística e testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Vamos alinhar os chakras de todo mundo que está aqui, então, antes da gente finalizar. Alinhar os chakras, ativar a Kundalini e o DNA espiritual. Vamos lá. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta e multidimensional. Organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada desde o chakra central, diamante da terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com um cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal e os nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina. Expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus, Pai, Mãe e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. E agora a gente vai ativar o cubo de Metatron, que ele acelera a ascensão, e vamos finalizar a mesa. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todo mundo que está me assistindo, em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer local. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser, curando e regenerando o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser. Código alma e espírito me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todas as pessoas que estão me assistindo em qualquer dia, em qualquer local, em qualquer horário, da mesa multidimensional arcturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Bom, esse tratamento, ele não vai ficar, essa live eu não vou deixar gravada, né? Eu tinha avisado antes. Ela vai ser parte do protocolo salto quântico. Dentro desse protocolo, eu trabalho todos esses bloqueios que a gente precisa liberar, vidas passadas, registro akáshico, espiritualidade negativa, porque às vezes tem encosto, obsessor, chip que vem dessas memórias lá de vida passada que potencializa o nosso baixo merecimento, que dificulta a liberação dessa culpa, por exemplo. Tá? Traumas de vidas passadas, mágoas que a gente sofreu. A gente trabalha a ancestralidade, a relação pai e mãe, né? O tomar o pai, tomar a mãe. Então a gente trabalha todos os bloqueios, crenças limitantes que impedem a gente de acessar um objetivo, e um deles é o merecimento, né? Então, dentro do protocolo salto quântico eu trabalho tudo isso aí, e essa live ela vai ficar gravada, porque eu disponibilizo também dentro do protocolo algumas aulas para as pessoas irem entendendo. Por exemplo, eu vejo lá que a pessoa tem baixo merecimento, né? Então, se tu tá assistindo essa aula aqui no salto quântico, foi por isso. A pessoa tem uma culpa muito grande de vidas passadas, ela precisa trabalhar o merecimento. Aí eu vou lá e encaminho para a pessoa o vídeo, né? A videoaula com o tratamento específico para aquela situação. Então, esses vídeos que eu faço, eles ficam gravados como material para ser incluídos no salto quântico, no protocolo salto quântico depois. Então, se tu fizer o protocolo salto quântico comigo, que é identificação e limpeza de todos os bloqueios que te impedem de acessar um objetivo, então tu vai ter muita clareza, olha, eu não consigo acessar isso que eu quero por causa disso, disso, daquilo. Tu recebe, além dessa identificação e limpeza, então essa clareza, essas aulas, né, a mais aí, que dependendo daquilo que tu trouxer, né, daquilo que tiver de problema, de questões para serem liberadas, eu vou passando aí aulas e outros tratamentos coletivos que já estão pré-gravados, tá? Então isso tudo faz parte do protocolo salto quântico. E se tu queres dar um salto quântico na tua vida e realmente destravar de vez alguma situação que tá encalacrada, venham fazer aí comigo esse protocolo. Ó, a Valkyria é minha cliente no salto quântico. Tá recomendando. Obrigada, Valkyria. Cara, minhas clientes são muito massa, porque um salto quântico é uma limpeza profunda, né? Então a pessoa tem que estar comprometida ali emocionalmente em se melhorar. Porque vai trabalhando, vai mexendo em um monte de emoção, em um monte de coisa, né? E elas estão, e elas vão, e elas viram, dão umas viradas de chave, assim, ó, que é massa de ver, adoro. Tá? Então, para as pessoas que fizerem comigo, eu não atendo só com o protocolo salto quântico, né? Mas quem faz o protocolo também tem aí direito a algumas aulas e tratamentos que eu deixo gravado já. Tem para criança ferida, tem para vários, tá? E aí eu vou passando no decorrer do tratamento, no decorrer ou no final das sessões, eu vou passando ali para as pessoas.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido clareza sobre o porquê que vocês não conseguem multiplicar o dinheiro de vocês, né? Ou porquê que vocês não conseguem relacionamentos amorosos mais saudáveis, porque quem tem baixo merecimento, né, também não é bom, também não sabe lidar bem com as relações humanas, né? Então, e que vocês tenham aí recebido alguma cura. Sobre a água, tá? Vocês podem usar essa água por quanto tempo a garrafinha permitir, né? Porque depois de uns 4, 5 dias aí fica meio suja, não dá pra continuar usando, né? Mas vocês podem usar a água, quando baixar aqui, ó, por exemplo, completa a garrafa de novo. E aí a água repolariza, tá? O que tem aqui embaixo passa pra água de cima. Aí tu toma, quando chegar aqui de novo, completa. E aí tu pode tomar uns 3, 4 dias seguidos essa energia, porque aí tu vai ver vai fazer uma boa diferença no teu campo pra te começar a trabalhar essas energias aí. Então é isso. Agradeço a presença de vocês aqui, adoro falar para bastante gente, assim, eu acho que a minha missão tá conectada muito com dar aula, mais que com curar, eu acho. Então eu gosto de misturar as duas coisas bastante. Agradeço sempre as pessoas que estão aqui me permitindo exercer a minha missão, que estão me escutando, né? E que estão também aqui formando uma egrégora de cura, que quando a gente faz esse trabalho juntas, quando a gente junta pessoas que estão com a mesma intenção, a gente potencializa o nosso trabalho. Tá? Muito obrigada, pessoal. Quem quiser conversar comigo, pode vir falar, se tiver dúvida, tá? Pode tirar ali no direct depois ou no meu WhatsApp. E a gente vai se falando então. Beijão, até mais. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Até mais. Tchau.